Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um AWS Podcast, focado em empresas desenvolvedoras de software. Meu nome é Gustavo Caldeira, estou aqui hoje com o Eric Seco ao meu lado e pela primeira vez vamos também gravar em vídeo e além das plataformas de Spotify e a Apple Podcast, também vamos transmitir esse episódio pelo YouTube. E hoje é um episódio muito especial. A gente está recebendo aqui uma pessoa que nós admiramos muito, acho que eu e o Eric a gente conversou, discutiu bastante quem seria esse primeiro convidado, né? E eu acho que ele simboliza bastante a evolução do mercado de tecnologia brasileiro, o reconhecimento internacional que hoje o Brasil tem na área de tecnologia. Seja bem-vindo, Laércio, fundador da TOTUS. Obrigado por estar aqui, sei da agenda corrida. A gente estava comentando um pouquinho antes aqui de começar a gravação, que você está até selecionando onde vai, então nós somos lisonjeados pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço o convite de vocês. E aí, Laércio, até falando um pouquinho da nossa ideia do porquê esse podcast existir, né? A Amazon tem uma cultura onde a nossa missão é ser a empresa mais centrada no cliente na face da terra. E um dos pilares da nossa cultura é pensamento de longo prazo. A gente vinha discutindo bastante como é que eu consigo ajudar o Laércio do começo, como é que eu consigo ajudar o empreendedor brasileiro, que empreender já é difícil, empreender no Brasil, e você sabe bem disso, é muito mais difícil. E aí a gente teve uma ideia de trazer grandes nomes de grandes empresas brasileiras do mercado de tecnologia para compartilhar um pouquinho, principalmente desafios, né? Como que você passou isso ao longo da tua jornada como empreendedor e conseguir dar insights para que a gente consiga acelerar esses empreendedores que estão enfrentando esses mesmos desafios do passado. E aí já vai minha primeira pergunta: qual foi essa maior dificuldade que você teve na sua trajetória profissional e como é que você superou, que aprendizados que você teve, que você usa inclusive até hoje? A gente também estava comentando sobre a questão de mentores, inspirações, que são diversas, né? Queria que você faça um pouquinho sobre isso. Vamos retornar alguns anos, né? Alguns poucos anos, né? Quando a gente fala em dificuldades do que era no passado, do que dificuldades que você tem hoje no presente, são completamente diferentes, né? Quer dizer, quando você fala de abrir uma empresa há 40 anos atrás, não existia capital, tá? Não existia nenhum apoio de você buscar conhecimento, um trabalho de monitoria, de coaching, tá? De você se inspirar em outros cases e assim por diante. Era na realidade o seguinte: a maioria dos empreendedores da época da década de 80 foi dizendo o seguinte: viram uma oportunidade, saíram atrás de executar essa oportunidade. A maioria das empresas nasceram com um capital muito pequeno, então basicamente foi de você conseguir um primeiro cliente, desse primeiro cliente ele dá a receita para você investir, para ter o segundo, investir para ter o terceiro e assim por diante. Então, no meu caso, talvez a maior dificuldade foi você abrir um mercado. Lá atrás, uma frase que eu sigo um pouquinho até que o Bill Gates falou, depois teve a minha frase. O Bill Gates falava assim: um dia todos os lares terão um PC. Eu falei, se todos os lares terão um PC, imagina as pequenas e médias empresas. Terão milhares de PCs, tá? Vamos fazer software exatamente para essas empresas. Só que fazer software naquela época para as pequenas e médias empresas era uma coisa que primeiro você precisa tinha que vender o conceito do que era um microcomputador, do que era uma impressora, do que era o básico do básico, entendeu? Hoje está na nossa vida o tempo todo. Isso está no nosso dia, não existia nada disso, tá? Então, acho que talvez a maior dificuldade, eu tive que escrever 3, 4, 5 livros de linguagem de programações, entendeu? Eu tive que dar curso pra caramba para as empresas. E antes de você vender o teu produto, você depende de ensinar a tecnologia. Educar, entendeu? Transmitir conhecimento e assim por diante. Mas foi um aprendizado incrível, quer dizer, foi por onde talvez a gente conseguiu pegar um caminho para crescimento. Ou seja, como você falou da missão da própria Amazon, tá? Que é o cliente. Naquela época a gente conseguiu também identificar isso, fazer o seguinte: se eu conseguir ser o provedor do conhecimento, da nova tecnologia, do conhecimento de tudo que vai acontecer, que não estava acontecendo ainda, a gente vai ser muito bem referenciado. E aí que realmente nasceu esse espírito da microsiga lá atrás, tá?
Então, o que foi uma maior dificuldade também foi uma grande vantagem. Se você comparar o que você tem hoje você comentou assim, da dificuldade de se empreender no Brasil. Se a gente olhar o que era e o que é, talvez agora está mais fácil. Mas com outros problemas. Quer dizer, hoje você tem uma boa ideia, você tem capital. Hoje você tem uma boa ideia, tiver relacionamento, você tem mentoria. Você tem apoio, você tem os fundos de VC, você tem as próprias empresas criando todas as suas estruturas para desenvolver a parte de startup, apoiando e assim por diante. Mas a competição é maior. Então, se eu pegar os 2 pontos lá de trás de agora, eu diria, agora é concorrência, competição. Lá atrás era capital. Então, mudou bastante. Mas os desafios continuam sendo, não os mesmos, diferentes, mas tem muito desafio para ter sucesso. Agora, uma coisa que você falou que me chamou a atenção é, você percebeu que você ia precisar preparar o mercado para receber aquilo que você queria entregar, né, no final das contas. Isso é a visão empreendedora. E visão empreendedora nem todo mundo tem o tempo todo, ou tem com naturalidade. E para você começou muito cedo, né? E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque a minha percepção é que quem é empreendedor de verdade é empreendedor o tempo todo, em diversas coisas, né? E começa cedo aquela vontade. Conta um pouco pra gente como é que foi o seu começo. Basicamente, fazendo uma retrospectiva, às vezes você não consegue identificar no primeiro momento onde nasceu essa tua veia empreendedora, mas depois de um tempo, quer dizer, você refletindo, você vai voltando no tempo, tá certo? E você começa, talvez você identifica, né? Você consegue identificar onde talvez tenha nascido, vai? Não dá para você afirmar, tá bom? Eu não sou favorável de você voltar no tempo para mudar nada, que eu acho que você viveu, acabou, segue em frente a vida, vira a página, né? Mas dá para você saber onde é que, de repente, aconteceu um problema ou uma solução, tá certo? Então, retornando, quer dizer, eu pessoalmente tive dois avós que, de alguma maneira, contribuíram muito na própria carreira, olhando agora, tá? Um avô que tinha uma loja no litoral sul de São Paulo, tá certo? Era a Mongaguá Magazine, tem um pouco de tudo para todos, entendeu? E tinha um outro avô que era militar, né? Certo? E que era um espírito brasileiro de fazer com que esse país desse certo. Um cara extremamente de relacionamento, porque ele tinha turmas e turmas que ele tinha treinado no exército, entendeu? Certo? E eu convivi muito com os dois, tá? Mais com o do lado militar, onde quando ele me pegava na escola, ele trabalhava no centro de São Paulo, quando o centro era uma maravilha, tá? Então ele me levava, eu fazia uma aposta com ele, quantos amigos ele ia encontrar na rua, que era uma coisa impressionante, era cada vez que eu saía com ele, era assim 10, 15, 20 amigos que ele encontrava pelo centro, ele conversava, ô Lucena, não sei o que, tal, seu neto, tal. Então, eu aprendi com ele exatamente isso, esse lado de Brasil, esse lado de coisa assim, que me levou, me formou para que eu viva até o que eu estou vivendo. Sempre vivi e continuo apoiando, fazendo assim por diante. Uma filosofia de vida, tá? E o outro, quer dizer, infelizmente, quer dizer, eu tive menos contato, mas quando ele faleceu, ele tinha, né, essa loja que eu comentei, Mongaguá Magazine, e meu pai, na época, não quis se desfazer, falou, não, é um negócio do seu avô, tudo, vamos tocar. E ele tocou por 5, 6 anos, tá? E eu, pessoalmente, nessa época, eu tinha 9 anos de idade, podia ter trabalho infantil, hoje em dia é quase uma aberração você falar um negócio desse, tá? E tinham 4 meses de férias. Então, quer dizer, você tinha dezembro, janeiro, fevereiro e julho de férias. E durante 4, 5 anos, 5, 6 anos, a gente ia para o litoral, ficava todo esse período e, de alguma maneira, eu colaborava na loja, entendeu? Ia na praia, fazia tudo, não deixava de fazer nada, porque não era uma obrigação o trabalho, era até uma diversão. E lá eu aprendi, com 9 anos, você atender cliente, você saber vender, saber empacotar, saber entregar, fechar a caixa, emitir nota fiscal, ver o que tem que ser comprado. Com 9, 10 anos, a situação do mundo era outra. Você saía, também não tinha cartão de crédito, não tinha nada, você pegava aquele bolo de dinheiro e ia no banco depositava, entendeu? E nem se pensava em ser assaltado, você andar com dinheiro com 9, 10 anos para fazer... Então isso talvez tenha nascido nesses 2 relacionamentos, desses 2 pontos familiares, vai?
esse lado relevante que eu trago até hoje. E você conseguir se virar, fazer, buscar, entendeu? Quer dizer, de 9 até os 14, 15 anos, você conseguir, meu pai ficava aqui em São Paulo, tá? E você conseguir passar, olha, tá faltando isso na loja, precisa comprar isso, não sei o quê, passar quando tinha sido faturamento, uma série de coisas, né? Então, para mim, foi um aprendizado incrível. E tem o outro lado, que é o próprio pai, tá? Quer dizer, do lado de dar a oportunidade de fazer isso. Né? Incentivar você a desenvolver Incentivar, isso. entendeu? E ele era meio maluco mesmo, quer dizer, eu com 9 anos eu dirigia, entendeu? Com 9 anos de idade eu sempre fui alto, entendeu? Então, quando descia de Anchieta e pegava a rodovia para Mongaguá, eu com 10 anos eu dirigi o carro, entendeu? Então, quer dizer, quem olhava assim, Então, isso foi bastante importante, bastante... Assim, de você ter alguém que confia, alguém que faz, alguém que te dá espaço, te dá autonomia, tá? Então, quando eu olho assim, eu acho que foi uma infância adolescência, vai, entendeu? Que abriu muito espaço. Tá? Então, o que eu sempre digo para todo mundo que eu faço trabalho de mentoria, tudo, quanto mais oportunidades você tiver, quanto mais você conseguir perceber essas oportunidades, com certeza mais você vai aprender, mais você vai ter uma visão mais ampla. Tá? Coisa que hoje em dia, quer dizer, você tem muito meio de comunicação, você tem todas as redes sociais, mas eu acho que a sociedade hoje está ficando mais emburrecida, até porque aí você tem que escrever tudo num determinado espaço, 200 e pouco, tá, toques, ok? E um monte de like, né? Like, dislike, entendeu? Carinha, não sei o que, tudo. Então, você simplesmente não tem a profundidade de você aprender, você não tem um tempo de você fazer. Então, acho que eu tive o tempo, e muita gente começa isso, olha, a partir dos 20 anos, 30 anos, alguns, né? Eu consegui começar isso com uns 9, 10 anos de idade, entendeu? Então, acho que isso foi fundamental. Isso você comentou do teu pai, eu sei que ele tem uma relação grande com o teu primeiro emprego. Sim. Né? E a gente até trouxe aqui uma pergunta, na verdade, de um amigão seu, um pouco relacionado a essa época, esse começo aí da SIGA. Eu sou Ernesto Bercon e sou sócio do Laef há muito tempo, desde a década de 70. E posso dizer que a minha vida não seria tão boa caso nós não tivéssemos feito essa sociedade em todos os nossos negócios, principalmente na Microsiga. E a pergunta que eu quero fazer para o Laércio é a seguinte: você sentiu em qual momento que realmente a Microsiga ia ser uma grande empresa, que seria possível fazer um IPO, enfim, que ela teria aquele sucesso que tem até hoje? Porque tivemos muitos momentos bem delicados, né? A demissão lá dos 5 programadores e muitos problemas também. E foi de um momento específico que a coisa começou a crescer. Qual foi, na sua opinião, esse momento? Bom, o Ernesto é um grande amigo, sócio, né? E também um grande mentor também. Quer dizer, eu acho que ele conseguiu me dar uma outra oportunidade, da mesma maneira que contei outras na infância, tá? Ele me deu uma oportunidade que poucos teriam dado, né? Eu comecei como estagiário com ele em 1978, então fazem 44 anos aí que eu estou junto com ele, tá? Até hoje continuamos sócios, uma super convivência, nunca brigamos, nenhum dia, sempre foi conversando, discutimos positivamente, discordamos de muita coisa, mas no final chegamos e fizemos até o ponto que nós estamos hoje, tá? Eu entrei como estagiário, tá certo? E como estagiário teve um episódio bastante interessante aí com meu pai, tá? Quando eu entrei na faculdade, tá? Sempre movidos a desafios, eu falava, se eu entrar na USP, 50% do valor que você teria que pagar a faculdade, você aumentaria a mesada? Ele falou, tudo bem, pode entrar. Eu entrei na USP, Mackenzie, entrei em todas as faculdades, né? Aí fui fazer a USP, ele cumpriu a parte dele. Aí eu falei, estou vendo para começar a trabalhar, não sei o que e tal. Aí ele conversou com o Ernesto, né? Que o Ernesto era a empresa, tinha a SIGA, que era a empresa de tecnologia do local que meu pai era controle, né? Aí o Ernesto
como ele sempre foi, continua sendo, ele sabe disso. Ele falou, não, tudo bem, não sei o que e tal, mas o pai falou, não, eu pago. Ele, não, eu aceito. Eu aceito. Então, quem remunerou o estágio foi o meu próprio Seu pai pagou o seu estágio. Meu pai pagou o estágio, entendeu? Mas ele aceitou, mas ele não falou nada, foi lá na frente, eu fiquei sabendo, entendeu? Mas eu comecei como estagiário, e foi assim, um ano estagiário, depois programador, analista, gerente, diretor e sócio. Então, e tipo assim, era uma empresa fantástica de pegar, favorecendo agora a DataSul aí na frente, tá? Os dois grandes gurus, vamos dizer, de sistemas integrados, de tecnologia no Brasil, é o Miguel Boab, tá? Que no final a DataSul está com a gente também, e o Ernesto Rabecorn. Às vezes se fala tanto de alguns nomes lá fora, mas são esses dois nomes que fizeram a diferença no software de gestão, no que a gente chama, eu diria até no mundo também, tá? Bom, o Ernesto brinca assim, que ele fez um estágio na Alemanha, em 64, 65, se ele não tivesse feito esse estágio, o pessoal da empresa alemã lá não tinha visto as ideias dele, não tinha feito nada igual. Tá certo? Então, esse é o conceito. Mas ele acabou abrindo toda essa oportunidade para mim. Então, e foi sempre com desafios. Eu era estagiário, aí eu passei a ser programador. Aí programador, eu falei, pô, Ernesto, a estrutura era ele, tá? E todo mundo. Aí eu falei assim, pô, não, você precisa ter uma hierarquia. Aí sempre assim, ó, se eu fizer isso e der certo, eu ganho mais tanto? Sim. Se eu fizer isso, mais isso, eu ganho esse cargo? Sim. Então, foram 5 anos que foram acontecendo tudo assim, e ele foi dando, foi um trade-off total, tá certo? Bom, e até então, um super parceiro, super sócio, tá? E realmente ele deu essa oportunidade. E a gente conseguiu desenvolver tanto a SIGA, e nesse decorrer surgiram os microcomputadores, entendeu? E surgiu a ideia da gente montar uma empresa, tá? Então, foi o primeiro insight que teve, assim, pô, o que se tem era um birô de serviço, que a gente chamava de Datacombi, né? E uma Kombi cheia de documentos, você via uma Kombi cheia de relatórios, né? De papel impresso, tá? E aí, com o computador, começou a mudar um pouquinho essa realidade, tá? E aí surgiu a ideia da gente montar uma empresa baseada para desenvolvimento de software para pequenas e médias empresas em microcomputadores. Aí de SIGA veio a MicroSIGA, tá certo? Respondendo a pergunta do Ernesto, quer dizer, quando é que aconteceu, acho que não teve um momento, teve alguns momentos que levaram a gente a acreditar que isso era possível, tá? Quer dizer, primeiro com a própria IBM também, a gente era um subparceiro da IBM, e a IBM não contratou, mas acordou que a MicroSIGA poderia fazer uma análise, tá, em 95 a 96, de uma análise da IBM ter um software de RP global. Então, eles estavam vendo a Dangart lá atrás, tá? E eles escolheram uma empresa, um parceiro na América do Sul para discutir o que essa empresa fazia, um outro parceiro para discutir na Espanha, na Europa, outro nos Estados Unidos, assim por diante. Isso deu uma visão para a gente incrível, porque a gente analisou tudo que a IBM queria fazer e falou assim, olha, o conceito está legal, mas a maneira que é feito esse sistema, você tem duas formas de fazer sistemas no passado, era tudo acontecendo na contabilidade, fazer o accounting do negócio, depois você ir para as pontas, ou fazer nas pontas e ir para a contabilidade, como se vê numa escrituração, tá? A gente acreditava nesse ponto, que era toda a teoria do Ernesto, como também do próprio Miguel Boab, tá? E do outro lado, pensava um pouquinho diferente. E essa empresa tinha feito exatamente ao contrário. Tudo acontecia como fato contábil e depois descia. E aí fui sincero, né? Com a IBM, dizendo, olha, ótimo, legal, mas não é empresa para vocês seguirem em frente. A IBM abriu para a gente, dizendo assim, olha, mas vamos conversar um pouquinho mais, vamos ver tudo o que está acontecendo no mundo, tá? E aí discutiram, olha, tem uma alemã que está fazendo isso, para não fazer propaganda para ninguém, tem uma outra americana fazendo isso, a AWS eu falo. Agradeço. Posso falar. Cada um deles, tá? E diz assim, olha, estão fazendo isso aqui. E aí, tipo assim, discutindo, assim, olha, nós analisamos, não tem um espaço na região que nós estamos de ter uma empresa pensando até na frente de algumas coisas que estão fazendo e que nós já estamos fazendo. Então, respondendo objetivamente para o Ernesto, além de olhar todas as oportunidades e ver tudo o que estava acontecendo, eu acho que esse ponto da IBM, tá? Certo? Foi importante para enxergar que tinha uma oportunidade.
Não era simples, mas existia oportunidade. Então, pelo que eu estou passando para vocês, é exatamente isso. São várias oportunidades durante a minha vida que não só eu, mas o time conseguiu enxergar e a gente agarrou, tá? Se agarrou e fez. Então, esse é um ponto também que foi importante, tá? Eu só te comentar um pouco da IBM, né? Como é conversar com uma gigante internacional? Assim? Porque o grande ponto, você já se portava como uma empresa muito grande, você falava de igual para igual, você tinha muito receio de conversar com uma empresa que podia te comprar de uma forma fácil, porque tem muito dinheiro, muito investimento. Como é que era essa negociação com uma gigante dessa? E aí, passando pela questão alemã, depois para não fazer propaganda para ninguém, como é que é a vida de uma empresa que é muito maior que você, já domina umas certas regiões do mundo, fala, cara, eu vou concorrer com você no Brasil? Vamos lá. Aí voltando, primeiro assim, como conversar com a IBM, tá? Quando a gente faturava, nós estamos falando em 94, 95, a gente faturava 20 milhões de reais, tá? Então, é tipo assim, não dava nem para pensar, tá? Simplesmente assim, você tinha uma ideia, você tinha uma coisa que você acreditava e você nem olhava tamanho. Se fosse olhar tamanho, você nem saía daqui, entendeu? Tá certo? Tá bom? Então, foram diversas oportunidades de visitar várias das unidades da própria IBM lá fora, tudo. E sendo bem recebido até, não só pelo discurso, pelas ações, pela postura, entendeu? Pela maneira de enxergar o que estava acontecendo, entendeu? Por exemplos, entendeu? Por um mercado, quer dizer, quando você fala assim, tudo bem, as gigantes podiam ter muito mais dinheiro, mas elas não conseguem entender o que é a pequena e média empresa. Até hoje não conseguem entender. Todo mundo acha que a pequena e média empresa é uma coisa... Não, é simples. Eu conto um episódio também da outra alemã aí, tá? Parece simples você estar na pequena e média empresa, mas é empresa de dono. Depende de ter tecnologia, depende de preço, mas depende de empatia, depende de você, de fato, tentar fazer com que a tua ideia faça parte da ideia de cada uma das empresas, tá? E foi uma coisa que nós capturamos desde sempre, né? Até porque nós tivemos que desenvolver esse mercado, tá? Então, assim, conversar, não é que não era simples. Se eu fosse levar em consideração o tamanho, eu não sairia daqui, tá bom? Mas a gente conseguiu, por relacionamento, aí voltando ao que eu falei lá no início, a questão de aprender desde pequeno, que é importante saber se relacionar, é importante saber conversar, é importante você estar presente em boas atitudes e assim por diante. Eu acho que isso acabou referenciando o nome da Microsiga, meu nome, de todo o time que estava ao redor da gente, tá? Na questão de você pegar as grandes empresas, tá? Quando decidiram chegar aqui no Brasil, como a gente poder competir, aí tem um lado de estratégia, tá? Então a gente sabia, por exemplo, a gente era a maior empresa do Brasil desde 1999, mas a gente nunca largou isso. Tá? Por quê? Aí voltando à IBM lá atrás, quando a IBM apresentou, discutiu com a gente o que eles queriam fazer e o que o mundo estava fazendo e por que eles estavam se movendo, a gente descobriu o seguinte: esse movimento é inevitável, com o Banco do Milênio, com tudo que tinha que acontecer. E aí nós trouxemos uma estratégia, tá? Então são várias estratégias. A gente fala assim, a TOTVS hoje está vivendo a 6ª, 7ª fase dela, tá bom? Ela segue em frente. E toda essa... Sempre em cada fase tinha um mote, tinha um objetivo, e tinha uma série de goals a serem conquistados, tá? Certo? E uma das coisas que ficou foi exatamente o seguinte: olha, as empresas vão chegar aqui inevitavelmente. Vamos saber se alinhar com todas elas. Vamos saber conversar, vamos saber dialogar, tá? Então, primeira coisa é o seguinte: se eu disser que a gente é a maior, nós vamos apanhar. Se a gente deixar que outro diga que é o maior, deixa ele apanhar primeiro, até o cara descobrir que a gente é o maior, entendeu? A guerra já foi, tá? E foi o que aconteceu, quando chegaram aqui e falaram assim, quem é a maior empresa, tá? Eu posso falar que a Datasul é nossa agora, eu posso contar. Não tem problema nenhum, né? A Datasul falou, somos nós. Aí perderam gente, perderam coisa, tomaram tiro de um pelado, entendeu? E você, Microsiga? Cara, a gente só faz software para pequena e média empresa. Gente, vocês estão querendo lá em cima, nós estamos aqui embaixo. Não? Só são parceiros. Eu estou desenvolvendo mercado para você. E eles começaram a escutar, tá? E aí começamos assim, vamos fazer uma parceria, uma aliança, tá?
para a gente estar no mercado. Aí nós conversamos na estratégia, assim, vamos conversar com a alemã e vamos conversar com a holandesa, né? Para quem é do mercado sabe os nomes que eu estou falando, né? Tá certo? Conversamos com as duas em paralelo, entendeu? Ao mesmo tempo, entendeu? Sem uma saber da outra. Foi um trabalho assim interessante, tá bom? Nós somos na holandesa, a gente brinca que a gente entrou pela porta da entrada e fomos até o quintal, conhecemos tudo que eles fizeram, onde eles erraram, o que eles fizeram, como abriram o capital, onde é que eles falharam, o que fizeram de errado, entendeu? O que não deviam ter feito, como eles queriam conquistar o mundo, e assim por diante, entendeu? E conversamos também com a alemã, de ponta a ponta, não chegamos ao quintal, chegamos até talvez a mesinha da entrada, né? Tá bom? Vamos fazer isso aí, tá bom? E estamos negociando as duas coisas, de fazer uma parceria para o middle market, as duas empresas, tanto a alemã como também a holandesa. No final, a holandesa foi aqui a vencedora, vai entre aspas, tá bom? E nós criamos uma joint venture para atuar no middle market, exatamente com a holandesa, tá? E do lado da alemã, quer dizer, teve um episódio bizarro, tá? Quer dizer, estava quase tudo decidido, caminhando bem. Teve uma reunião nos Estados Unidos, na qual nós fomos, e quando nós chegamos lá, o desinteresse, assim, quase que, não digo total, mas foi estratégia do lado deles, por dizer assim, o que nós vamos conversar? Não, nós vamos conversar o que nós estamos conversando há um tempão. Mas não temos interesse. Não, porque eu não tenho interesse. Porque o que você vai oferecer às pequenas e médias empresas, eu baixo meu preço e vou para o teu mercado. Aí você tem 10 horas de voo, tudo, você fala, pô, né? Tem uma coisa errada aí, entendeu? Aí eu falei, já que estamos aqui, eu falei, não é só baixar o preço. Aí eu fui dando alternativa 1, dizendo, ó, você tem que conhecer o mercado, vocês não conhecem. Mas a gente baixa o preço e chega no seu mercado. Você precisa ter proximidade num país continental como o Brasil. Não, eu baixo meu preço. Na que chegou na 13ª coisa, eu levantei da mesa e falei, vamos fazer o seguinte, baixa o seu preço, mesmo mercado que eu estou te esperando lá, tá? E vai embora, entendeu? Não conversamos, tá? E no final, quer dizer, quando você olha, a gente conseguiu, a partir daí, ter toda uma estratégia de abertura de capital, tivemos toda uma estratégia, vamos dizer assim, além disso, da gente fazer as aquisições no momento correto, trouxemos todo o mercado para a gente e no final é a TOTVS que existe hoje, vai. Quer dizer, fruto de um time que acreditou, que independente do tamanho, como você falou, mas também de uma estratégia, vai. É lógico que era uma retaguarda legal de tudo aquilo que estava acontecendo. Bom. E nesse momento, vamos falar, você começou a falar dos IPOs aí, dos M&As, né? Como que foi, nesse momento, você ainda, antes de 99, ali, vocês também não eram tão grandes assim, e há uma dificuldade. Primeiro, escolher quem você vai comprar, negociar. Também tem aqui como que você negocia com uma outra empresa, quer dizer, eu vou te comprar. Né? E de onde e como é que foi levantamento de capital para fazer essas aquisições? Que às vezes eram empresas de tamanhos similares. Né? Sim. Não, basicamente é o seguinte, nós somos uma das primeiras, se não for a primeira, se pegar nos anais da B3, né, que é a antiga Bovespa, tá? Quando foi lançado o novo mercado, tá? Teve uma reunião onde as empresas participavam e assinavam um entendimento, uma listinha lá, dizendo assim, tem interesse de estar no novo mercado, tá? E se achar essa lista, talvez se a gente não for a primeira, a gente é a segunda, tá? Se não for a segunda, é a primeira, tá? E aí saiu até uma capa na Exame, dizendo assim, se eu era louco ou era visionário, né? Como alguém de 40 milhões de reais de faturamento dizia que ia abrir capital, ia fazer tudo, entendeu? Tá certo? E aí nasceu exatamente nesse momento a ideia da gente, que era possível, em 2001, antes das duas torres descerem, tá? Lá em Nova York, de você ter uma abertura de capital no conceito de startup, de coisa assim, tá? Um pouquinho diferente do que se tem hoje. E a gente estava com tudo pronto, né? Estávamos quase marcando o roadshow, né? No dia 11 de setembro. Então, quando as torres estavam descendo, nós estávamos tentando marcar o que seria um roadshow, tá certo? E no final, a gente começou o dia
conversando com o fuso horário lá de Nova York e no meio do caminho, precisamos desligar, tem uma coisa estranha acontecendo na cidade, a internet não era o que é hoje em dia, tudo. Nós ligamos e o retorno para a gente veio depois de 5 anos para frente, dizer que tinha uma possibilidade, uma coisa assim. Mas o que ficou desse aprendizado, e que nasceu tudo isso, é que no momento que foi interrompido toda a questão de fazer uma abertura de capital lá atrás, a gente fez um no-deal roadshow conversando aqui no Brasil, tá? Com alguns bancos, tá? Alguns investidores, dizendo assim, o que seria o mundo dali para frente, tá? E eu me lembro a frase do Safra, tá? Os analistas do Safra, disseram lá, puta, eu adoro a história de vocês, história fantástica, mas o mundo mudou completamente agora, precisa ter massa muscular, precisa ser mais parrudo, tá? E aí nós voltamos e falamos, pô, tá bom, então vamos pra academia, né? A gente vai ter que engordar esse negócio aí, tá todo mundo mirradinho aí pra ganhar força, tá? E aí nós traçamos o seguinte, a gente precisa, criamos o que nós chamamos de projeto Patinhos em Fila, tá? Bota até um patinho depois. Eu tinha só tem um patinho que sobrou, senão eu ia trazer para deixar com vocês aí, mas só tem esse aí não dá para sair da minha estante lá, tá? E o projeto Patinhos em Fila é o seguinte, para a gente crescer, a gente precisa, são 4 grandes empresas brasileiras. Era a Logocenter, bom, era a RM, DataSul e Microsig. A gente tem que comprar as 4, as outras 3. Tem uma empresa só no Brasil, tá bom? A partir daí, quer dizer, o que nós fizemos? Nós primeiro criamos o Internet Alliance, era a união das 4 empresas na internet, tá bom? A gente se reunia uma vez a cada 60 dias, 90 dias aqui em São Paulo, tá bom? Chegava um, depois chegava outro, porque se não chegasse os 4 juntos, alguém ia dizer que estava todo mundo junto, entendeu? E a gente se reunia, criamos um telefone vermelho, vamos ver como é que a gente consegue um dia estar junto, vamos começar a trabalhar, discutir assim por diante, tá? E geralmente era assim, o último que saía pagava a conta, e geralmente o último era eu, então era sempre eu que pagava a conta do encontro, coisa assim. Mas nós fomos criando uma coisa legal, foi gradativamente, uma conscientização de todos os empresários, esses 4 grandes fundadores aí, tá? Seja o pessoal da Logocenter, tá? Orlando com o time dele, lá com os outros sócios dele, tá? O próprio Rodrigo Mascarenhas também, lá da IEM, tá? E o próprio Miguel também, a gente criou essa empatia. Então foi indo assim, um dia vai ter essa necessidade. Vocês já sabiam que em algum momento vocês iam ter que se unir? Nós tínhamos que se unir, tá bom? Aí, um pouquinho antes do primeiro quase IPO, quem veio trabalhar com a gente foi o José Rogério Luiz, uma grande personagem, alguém que ajudou muito, muito, muito a TOTVS, entendeu? Tem vários que eu posso citar. Tá bom? Na idade era o José Rogério Luiz e o Wilson Godoy, que está até hoje. Hoje ele é um franqueado da TOTVS, um desenvolvendo o sistema, entregando, e o outro olhando se as minhas loucuras conseguiam ficar em pé, entendeu? Então, e executando também, tá certo? Então, é alguém que ia lá fazer, que teve um papel muito importante em tudo isso que eu estou contando, tá? E outro time embaixo, o time também apoiava, tá? E aí nasceu exatamente esse ponto, a gente vai ter que fazer isso, tá bom? E aí, voltando um pouquinho para trás no tempo, tá? Em 99, nós buscamos um fundo de private equity, tá? A Advent. E não buscamos por dinheiro, nós buscamos por prestígio. Depois de tudo que foi conversado, que o mundo estava acontecendo, tudo, 99, 2000, tá? A gente diz o seguinte, se a gente não for conhecidos, tá? A gente, de repente, não vai conseguir executar todo esse plano que eu contei para vocês. E a gente diz o seguinte, vamos trazer um fundo de private equity, teria que ser americano, teria que ser alguém lá de fora, tá? E que agregasse para a gente um sobrenome. E por que também? Porque nesse momento, em 99, tá? No bug do milênio, o Gartner soltou a sigla BOPS, né? Que o mundo seria BAM, Oracle, People e SAP. BOPS. E a gente, várias concorrências que a gente venceu aqui no Brasil, o cara falou, não estou vendo o EM aí, vocês não vão existir. Aí nós falamos, pera um pouquinho, o que nós vamos fazer para, mesmo não estando no BOPS aqui, tá? Dizer que a gente está presente. Aí veio a ideia de a gente buscar um fundo de private equity. Conversamos com 13, conversamos com
primeiro foi General Atlantic, tá? E o último foi a Advent. Então, tipo assim, quando nós estamos quase decidindo assim, não vamos buscar mais, porque todo mundo era assim, gosta, o case é legalzinho, bonitinho, tá no Brasil, menos 50, né? Pô, mas esse é pequeno, menos 25, então não precisa falar nada, né? Então nós vamos assim, não, vamos fazer, vamos tocar em frente. Quando entrou a Advent, você tá, Patrício também, esse é o super parceiro nosso também, até hoje, na lista dos amigos pessoais também. Eu acho que é o único case que saiu do investimento e continuou como conselheiro, né, da companhia, tudo. E foi muito direto e objetivo. Ele queria apresentar numa reunião, eu quero apresentar a Advent, não sei o que. Eu falei, Patrícia, eu conversei com 13, você vai mostrar um PowerPoint maravilhoso, um monte de aquisições, um monte de coisa. Assim, o que nós queremos, por 25% da companhia, tanto com essas condições. Se você quiser, me retorna e a gente prossegue. Então, depois de uma semana, ele retornou, vamos prosseguir. E deu super certo, eles investiram assim por diante, trouxeram isso. Então, o que a gente conseguiu? Ganhar o sobrenome, ganhamos um plano, fomos para um processo de IPO, vamos dizer assim, tá certo? Que ficou um aprendizado incrível, que não aconteceu. Acho que foi a primeira empresa que fez um processo de IPO até quase marcar tudo e retroceder naquela época, entendeu? E, ao mesmo tempo, um plano que a gente tinha, todas as empresas conversando, que a gente tinha que fazer a primeira aquisição grande, tá? Já tínhamos feito uma no México, para a gente tentar entender o que era uma aquisição assim por diante, tudo. É hora de comprar o primeiro patinho. Primeiro patinho, tá? Patinho no bom sentido, senão não é pejorativo, não. Patinho, podia dizer que é um monte de ganso, 4 gansos, mais bonito. Tá certo? E numa das reuniões, foi muito legal, quer dizer, dos 4, tá? O Rodrigo foi embora, o Miguel foi embora. Aí eu falei, Orlando, vamos conversar um pouquinho mais? Ele virou para mim, já sei, você quer me comprar. Eu falei, é isso mesmo. Aí nós chegamos, sentamos, conversamos, definimos. Aí falei, vamos colocar a operação em pé. Bom, e a operação em pé foi exatamente no sentido de a gente conseguir fazer. A Advent precisava ter uma liquidez dos investimentos. Nós estamos conversando com o BNDES já há um tempão, entendeu? A gente acabava tendo um bom relacionamento do BNDES no sentido de transmitir o que era o mercado de tecnologia da informação no Brasil, assim por diante. E surgiu a oportunidade da Advent sair, o BNDES entrar e a gente trocar ações com a Logocenter. Aí nós demos a primeira aquisição. E aí nós ganhamos o tamanho para que a gente pudesse, de fato, fazer um processo de IPO. Tá? Então, quando você fala assim, quando nasceu todo esse lado de aquisições, assim por diante, foi fruto de uma necessidade de ser competitivo e combativo com o mercado de grandes empresas. Então, a gente, no momento que fez isso, a gente já passou a ser uma empresa com uma receita de 300 e poucos milhões, 400 milhões. Então, já mudou o patamar da companhia. E nesse processo de aquisição, tem uma empresa em especial que liga bastante vocês à AWS. Uhum. E a gente trouxe também uma outra pergunta aqui de um grande amigo teu. Ok, vamos lá. Olá, eu sou Kleber Moraes, eu sou diretor-geral da AWS Brasil e é um prazer estar aqui para fazer uma pergunta para um amigo que há mais de 20 anos eu tenho oportunidade de conhecendo sobre várias óticas, sendo fornecedor dele, sendo cliente dele e sendo parceiro dele. Ao longo dessa história eu tive a oportunidade de trabalhar com o Laércio na Bematec e é um excelente líder. Eu tenho uma admiração pelo nosso Bill Gates brasileiro. O Laércio sabe disso. E Laércio, a pergunta que eu faço para você é que você, como nosso empreendedor, tendo adquirido várias empresas ao longo desses anos, quais foram os maiores desafios que você encontrou? Desafios no sentido de integração, desafios no sentido de compra, sucessos que você pode contar para esse público como um todo e os fracassos ou desafios que você teve ao longo dessa história? A gente podia ficar a tarde inteira aí. As coisas boas e as coisas ruins também, entendeu? O Kleber também é um grande amigo, parceiro de longa data, várias oportunidades. Como ele falou, ele já foi cliente, nós somos clientes de vocês, entendeu? Então já vivemos coisas muito próximas, histórias, principalmente se defenderam muito
o setor da tecnologia da informação, até na própria Brascom também, da gente como associação, como tudo, e promover tudo isso, tá? Quando se fala de aquisição de M&A, quer dizer, a gente precisa se preparar para fazer um processo de M&A, se é uma empresa compradora, ok? Quer dizer, muita gente acha que basta você buscar um funding e você vai fazer uma aquisição e você vai ser bem sucedido. Os exemplos demonstram que isso não é verdade. Várias das empresas do nosso setor, nós estamos até conversando um pouquinho antes, quer dizer, falharam muito nas aquisições. Não falharam por falta de dinheiro, não falharam por falta de estrutura, falharam por falta de não levar em consideração a principal coisa que é fundamental no processo de aquisição, é cultura, são pessoas, manter time e assim por diante, tá? Então, como é que a gente venceu esse desafio, tá certo? E foi um lado sempre positivo, tá? De todas as nossas aquisições. Antes da gente começar a fazer todo esse processo de aquisições, a gente investiu quase 2 anos lá atrás, depois investimos de novo em 2017, 17, diz assim, quem somos nós? O que nós queremos? Entendeu? E não é só você sentar e falar com seus executivos, é conversar com seus franqueados, é conversar com toda a força de trabalho, o ecossistema. Então, nós fizemos isso antes das aquisições e nós criamos o que a gente chamamos de DNA da TOTVS, da Microsiga na época, tá bom? Ok? E até tem um livro, né, que é o Genoma Empresarial, tá? E o Genoma Empresarial, ele trata exatamente o seguinte, que você, identificando qual que é o DNA da companhia, tá? Você consegue introjetar isso nas pessoas, tá bom? Ou seja, buscar ou introjetar ou fortalecer, talvez não introjetar, fortalecer as pessoas e buscar pessoas que pensam da mesma maneira, entendeu? Ou que pensam um pouquinho diferente, mas que tenham pelo menos o DNA tronco, o master, de uma maneira correta, tá? Isso no final acabou me ajudando do investimento da Mendelix, depois a gente pode falar um pouquinho, que é o genoma humano, entendeu? Mas nasceu, vamos dizer assim, toda essa vontade de aprender a questão de genoma lá atrás, assim, como que a gente conseguiria fazer aqui? Uma empresa é um ser vivo, e esse ser vivo tem a cultura, e a cultura é esse genoma, tá? Da gente colocar isso em pé. Então nós investimos muito tempo, estudo, livro, entendeu? Para buscar exatamente o que era o nosso. Não era só um fluxo, como apareceu aí, tá certo? Esse era a figura, era o marketing da própria Microsiga lá atrás, era um fluxo dizendo tudo que a gente fazia, tá bom? Mas por trás tinha gente. Então a gente sempre fortaleceu muito esse conceito. Aí criamos uma metodologia dos investimentos, quer dizer, não é só você avaliar o negócio, é você colocar isso, nós chamamos no funil de aquisições, tá? Quer dizer, é um funil porque você tem que olhar, primeiro, se o negócio faz sentido, se existe a cultura adequada, como é que ficaria o D+1 de tudo isso aí, como é que o mercado... Ou seja, N coisas que você põe em cima, que na hora que você sai para fazer o deal lá embaixo, você tem que fazer auditoria de tudo. Não é só fazer due diligence de números, entendeu? Colocar consultoria tal, auditoria tal. Não, é olhar gente mesmo, entendeu? E isso, quer dizer, nasce também de você não é comprar alguma coisa da noite para o dia. Ter relacionamento, entendeu? Então, acho que todas as aquisições que nós fizemos, nenhuma foi hostil. Sempre foi conversado, foi discutido, levou tempo. DataSul foram 10 anos conversando para poder fazer. RM foram 8 anos, tá certo? Logocenter foi uma semana. Foi mais rápido, mais fruto do trabalho que a gente vinha fazendo. Então, acho que para fazer M&A e tudo, o sucesso está exatamente nesse ponto, tá bom? Quando se fala em termos de insucesso, talvez quando a gente fala de insucesso, talvez a gente teve mais sucessos, até porque foram negociações que levaram anos, a gente já conhecia, tá bom? Então, quer dizer, quando cada uma dessas grandes aquisições, no momento que nós comunicamos, a gente conhecia o time inteiro, até pelo próprio Internet Alliance, a gente conhecia todo mundo quem era quem, entendeu? A gente se encontrava no mercado toda hora, tá? Talvez o aprendizado, assim, coisas muito pequenas, às vezes se perde dentro da companhia. Se olhar todas as aquisições, são mais de 50 aquisições, quase 60 aquisições, entendeu? Compras e vendas que nós nos envolvemos, tá? Então, fica um aprendizado assim, a gente também, às vezes a coisa é muito boa, mas a gente precisa tomar cuidado como é que isso vai ser encarado dentro da própria companhia, senão você perde, tá?
Outro ponto, quer dizer, também se faz de fato fit em na companhia como um todo. Então, a própria Bematec teve um lado positivo, tá certo? Da gente trazer vários dos softwares que estavam dentro da Bematec, mas nós fizemos hardware também, que não era a nossa especialidade. Tanto é que depois acabamos vendendo, o Denis acabou concretizando a venda do negócio de hardware, tá? Então, o aprendizado é, vamos respeitar muito as pessoas que estão chegando, tá bom? Uma frase que eu falo sempre é, o rabo não balança o cachorro, mas o rabo tem uma função, ele está lá atrás, ele tem por que existir, entendeu? Todo mundo quem não presta atenção nisso pode ter problema, tá? E por outro lado, é ver o seguinte, se realmente faz sentido, tá? Então, acho que esses são os dois aprendizados que a gente fala com todo mundo que quer fazer investimento em si, tá? Eu quero perguntar um negócio para você, que a compra da DataSul acho que foi a mais emblemática no final das contas para vocês, né? Mas ela foi tão emblemática para o mercado brasileiro que a gente anda lá no Sul e ainda tem gente que fala que quem comprou foi a DataSul que comprou a TOTUS. Quem foi que comprou quem? Não, na realidade, se você olhar, quer dizer, primeiro é o seguinte, você sabe quem comprou quem, depois você olha a história, tá bom? Então pronto, não precisa dizer quem comprou quem, tá certo, tudo bem? Mas o fato, tipo, como eu falei, em 99 nós éramos a maior empresa de software, tá bom? Nós fizemos a aquisição da DataSul em 2008, tá bom? Todo esse período, tá, o que tinha lá na região de Joinville, até não isolamento, não está no centro das atenções do Brasil, entendeu? Tá certo? Embora é o centro do mundo, tá? Com certeza. A gente brinca muito com o pessoal de Joinville, a capital está lá, não está em Brasília não, tá? O sentimento foi dizer o seguinte, não, nós somos a maior empresa, nós somos isso, somos aquilo. Quando teve aquisição, para muita gente lá, foi uma surpresa dizer que, não, tudo bem que vocês são maiores, a gente entende. Mas 99, eu falei, não, olha os números. Tá? Então, você tem uma sensação, vamos dizer assim, de estar junto. Diz assim, não, fomos nós que fizemos porque nós éramos maiores. Não somos maiores. Ah, mas nós somos em clientes maiores. Sim, vocês estavam em clientes maiores. Então, mas o que é importante é o seguinte, estamos juntos, estamos felizes, isso que importa. Tá? É um único time e tal. Então, quando foi feita a aquisição, o processo, quando nós comunicamos, nós pensamos como é que a gente ia comunicar isso e entrar na DataSul em si, tá? Embora a gente já tivesse ido nesse prédio várias vezes, toda vez que aparece DataSul, nós estamos falando, aparece, né? Foi assim, como é que a gente faz essa entrada? Nós criamos uma bandeira branca, que a gente guerreava em cliente por cliente, era cada um com seu vuduzinho lá para fechar o cliente, entendeu? E que eu propus assim, pessoal, se todo mundo estiver de acordo, assina essa bandeira, tá? E a bandeira teve milhares de assinaturas de todo mundo que era da Logocenter, todo mundo que era da IM, todo mundo que era da própria Micro, já era TOTUS, né? E da própria DataSul. Então foi um marco dizer o seguinte, ó, bandeira branca, então, não vamos guerrear, né? Não tem briga mais. Não tem mais briga, somos todos TOTUS, tá? E o nome ajudou muito, né? Quer dizer, esse nome fortaleceu muito. E dentro do conceito de estratégia, quer dizer, ficou simples comunicar, quer dizer, como você une 4 empresas que guerreavam o tempo todo? Primeiro, como eu falei, algumas reuniões para a gente ir amadurecendo a ideia. Pronto. Mas isso não estava lá embaixo, estava em cima. Entendeu? E aí foi o conceito de dizer o seguinte, a própria TOTUS comprou a Microsig. Quer dizer, poucas empresas trocam de nome, entendeu? Poucos empresários aceitam trocar de nome por uma coisa maior. Tá? Entendeu? Quer dizer, é TOTUS. Então, quando fala assim, pô, mas a Microsig, não é Microsig, a TOTUS comprou a Microsig. Não é mais a Microsig, é TOTUS. A TOTUS comprou a você. A TOTUS comprou a EM. A TOTUS está com a DataSul. Então, a gente vendeu o projeto, assim, venha participar de uma coisa maior, que vai na tua pergunta, tá? Quer dizer, a gente precisava ser grande para acontecer, para poder realmente competir e ter mais de 50% do mercado, que a gente tem, assim por diante. Tem uma questão importante cultural, a Amazon fala bastante sobre isso também, né? Uhum. E a gente antes estava falando sobre grandes jogadores de diversos esportes que sabiam o momento de parar.
Como é que é montar esse projeto de sucessão? Em que momento que você decide, cara, agora, daqui para frente eu preciso planejar? Como é que é a construção disso? Deve existir, obviamente, diversos desafios, inclusive de passar o filho para alguém, né? Que é um negócio teu, que você construiu ao longo de muito tempo, tem uma relação até emocional com o próprio negócio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro você tem que estar, não preparado, mas você tem que ter em mente, estar consciente, talvez essa palavra, melhor palavra, tá? Diz o seguinte, primeiro, nada é eterno. Segundo, da mesma maneira que fala assim, a minha empresa é meu filho, mas você cria o filho para o mundo, entendeu? Então, se você olhar assim, por que você tem um filho que você criou, que um foi para o canto, o outro estudou isso, outro fez aquilo, o outro casou, outro não, e de repente, naquilo que de repente você ajudou a fundar, né? Quer dizer, geralmente se fala muito assim, a pessoa fez, não, as pessoas fizeram, né? O time fez, tá certo? E você também tem que pensar o seguinte, você precisa ter um momento que, se você quer que perpetue aquilo que foi criado, que você também tenha a consciência que você tem que estar sempre na posição que melhor você pode ajudar a companhia, tá certo? Então, você pode ter sido fundador, depois você foi CEO, no meu caso, depois, agora atualmente eu sou presidente do conselho, tá? E estou presidente do conselho, né? Sempre a gente está em alguma coisa. Pode ser que eu seja lá na frente um investidor com outro qualquer, entendeu? Mas o que é importante, assim, aquilo que foi criado, a história, o legado, é mais relevante e importante do que você estar à frente de alguma coisa, tá? Então, esse processo de sucessão, quer dizer, isso na minha cabeça já estava bem cristalizado lá atrás, entendeu? Que eu tinha que não me preparar a companhia, preparar tudo, porque você acaba sendo um icônico em algumas coisas e você tem que desgrudar, você não pode deixar as coisas grudadas, porque senão você nunca sai também, tá? E escolher o melhor momento de você sair, tá? E o que nós conseguimos fazer foi, primeiro, criar um family office, tá? 15 anos atrás, não é que foi feito agora, entendeu? Tipo, gradativamente, tudo aquilo que era meu pessoal, que estava dentro da minha sala lá, até ser uma empresa de capital aberto, de compliance, de tudo que tem, gradativamente foi sendo migrado para dentro do family office, tá certo? Então, questão de outros materiais, outras coisas. Então, no dia que eu entreguei a chave por dentro, literalmente, o molho de chaves, que é uma história também que é contada aí também, ele simplesmente podia ir para casa e não precisava voltar no dia seguinte, porque não tinha nada, o que tinha lá era o TOTS, a cadeira, a mesa. Não tinha nada pessoal seu ali mais. Não tinha nada pessoal, entendeu? Mas isso foi um trabalho para você ir fazendo. Outro ponto é você se preparando para que você dê esse passo também, tá certo? Então, dessa ideia nasceu o Multifamily Office, hoje é GHT4, tá certo? Que eu, a família Cosentina, a família Valente, o Guga Valente do Grupo ABC, tá? Um dos sócios do Grupo ABC, fundadores. O Caio Davi, tá? Que é o ex-CEO do Itaú BBA, tá com a gente também, a família Davi. E a família Vela, Rodrigo Vela, do Vela Puglisi e Luzoni, tá? Do Escritório de Advocacia. Então, o que nós criamos? Nós criamos até o conceito de The Family Company, tá? Quer dizer, realmente você ter, além de ser, você perpetuar o legado de cada um desses empreendedores, não só pensando em investimentos, só o lado financeiro, mas o lado de relacionamento familiar, possíveis conflitos, sucessões e assim por diante. E além disso, a gente começa a investir junto, criando um fundo imobiliário, um fundo de private equity, de investimento, um FIP, tá? De participações, e alguma coisa da parte de líquidos, assim por diante, nós estamos trabalhando. Então, isso foi um negócio planejado, tá? Dentro desse conceito que para você ver que aquela obra que você ajudou a construir, ela vai se perpetuar, tá? Do que você ficar apegado. Então, hoje você vê vários exemplos de alguns empreendedores, algumas empresas familiares, que não conseguem se desgrudar do poder ou daquele ambiente, porque primeiro assim, não conseguiu desenvolver isso dentro da cabeça em si, tá? E não conseguiu, vamos dizer, criar uma estrutura paralela que você não dependesse daquilo. Então, eu me preparei exatamente para dizer o seguinte, no dia que eu entreguei, tá?
No dia seguinte, eu tinha já tudo planejado para os próximos passos, entendeu? Então, você não teve nenhum vácuo, que é o que a gente fala do multifamily office. Às vezes, assim, mas por que eu tenho que já ter minha family office, tá? Eu falo assim, porque é importante. Porque você não pode ter uma descontinuidade, quem é empreendedor, quem sempre está olhando para frente, está querendo fazer as coisas. Quer dizer, você também, todos nós temos uma rotina. O que a gente não pode é quebrar essa rotina sem ter outra rotina. Então, acho que isso que ajudou a fazer todo esse processo. Não pode ter um pedaço sem nada para fazer, que vai à loucura uma pessoa como você. Eu acho que não é só que nem eu, tem muita gente que é assim. Quer dizer, Não, então, acho que você não pode... O empreendedor ele não precisa consegue. Não consegue. Legal. E aí eu queria comentar um pouco da GHT4, que Uhum. você citou aí, né? Como é que é montar isso? Como é que é escolher? Você está escolhendo um nicho específico de investimento? Quais são as ideias por detrás do grupo? Né? O que vocês pensam principalmente no que a gente falou lá no comecinho sobre a cultura de longo prazo? Como é que você está planejando isso para 5, 10 anos? Vamos dizer? Basicamente, dentro desse conceito de family company, quer dizer, você criar nós estamos criando uma estrutura onde, se olhar o que foi feito lá atrás do meu aprendizado, quer dizer, é relacionamento, são princípios, são conceitos, são metas, são objetivos, entendeu? Então, foi exatamente traçar tudo isso, em cima disso, você criar, nós estamos finalizando ainda, tem coisa ainda que está em construção, tá certo? Homens trabalhando, não estamos trabalhando ainda, tá? De dizer qual que é o núcleo duro de tudo isso, tá certo? E desse núcleo duro, que é o ecossistema que tem em volta e que nós vamos ter os nossos investimentos, parcerias, relacionamentos. Então, a gente está criando um grande... No mundo family office é um conceito talvez um pouquinho até parecido com a própria TOTS, né? Quer dizer, quando você tem a TOTS e tem umas franquias. Então, a gente vai ter um núcleo duro das famílias e depois a gente está buscando outras famílias ao redor que, no final, não é que os problemas são os mesmos. Tem muita gente que pensa muito igual, quer dizer, o cara diz assim, eu quero o meu legado, eu não quero simplesmente dizer o seguinte, divide por 4 filhos, divide por 30 netos, não sei o que, tudo, depois se vai pulverizando. E sim, como é que a gente faz uma estruturação? Quer dizer, no passado você vê, por exemplo, algumas famílias, sem citar nome, que simplesmente sumiram. Sumiram até porque foi dividindo, sem coalizão nenhuma, sem nada, sem ter algo que unisse, e era puramente dinheiro, coisa assim. E a gente pensa o seguinte, como é que a gente pode fazer? Então, é exatamente dessa maneira que nós estamos estruturando. E por outro lado, então, estão os 4 aqui na tela de novo, né? A gente vem cada vez mais fundamentando tudo isso, tá? Para que a gente consiga, de fato, entregar, entendeu? Não para nós individualmente, mas para uma segunda geração, você tem uma sucessão de uma coisa bem legal de tudo que cada um conseguiu fazer. Então, no lado da TOTS em si, quer dizer, o processo de sucessão com o Denis, foi, né, que já, a sucessão já foi, tá? Foi algo excepcional, quer dizer, a escolha foi excelente, alguém que realmente está conduzindo a companhia de uma maneira brilhante, entendeu? Lógico, não é sozinho, com todo o time, com todo o N1 lá, cada um na sua posição, e que acaba perpetuando aquilo que eu sempre falei na TOTS. A TOTS tem que ser uma eterna startup, Tem alguns professores que dizem que a primeira startup brasileira foi a Microsiga, O professor da USP fala isso. A gente fala muito de startup hoje, de unicórnio, coisa assim, tudo, mas se você olhar realmente lá atrás, talvez esse foi o embrião de muita coisa que aconteceu depois, tá? E a gente se qualifica assim, quer dizer, cada ano é um novo ano, quer dizer, então, quantos anos tem a TOTS? Se eu disser que de 83 para cá, você vai dizer que ano que vem são 40 anos, eu vou dizer que é mais um, quer dizer, não vamos rotular, entendeu, com a idade, e sim, coisa. Então, eu acho que da mesma maneira que eu pessoalmente consegui fazer uma sucessão, tá certo? O que a gente vê no The Family Company é exatamente isso, a gente conseguir fazer a sucessão do empreendedorismo dos 4 aqui, tá bom? A ideia nossa é chegar até 6 famílias, também negociação com mais 2 famílias. Isso é um grupo forte, cada um com habilidade. O que é bom é que um entende de marketing, o outro entende de advocacia, o outro entende da parte financeira, o outro entende de tecnologia. Então a gente não briga também. Cada um na sua especialidade. Se complementam.
Se complementa, tá? E estamos na busca em breve teremos mais 2 famílias trabalhando com a gente. E vocês já são 5 investidas? Na verdade são 12 investidas, tá certo? Tudo bem que nós já estamos trabalhando, tá bom? Não necessariamente todos investindo nas mesmas empresas. Entendi. Tá bom? Isso é importante, quer dizer, não é vocês têm a liberdade. Não, a liberdade é total. Quer dizer, eu acho que é aí que está o brilhantismo do The Family Company, tá? Quer dizer, não é que todo mundo tem que investir na mesma coisa, todo mundo tem que pensar na mesma coisa. Não, tem coisa, mas assim, tá bom, tecnologia, eu tô dizendo, não, isso eu tô passando, mas os outros 2, não, estamos dentro, entendeu? Tem coisa, estão os 4 juntos também, tá? A gente priorizou, primeiro tem que ter empresas que têm inovação, tecnologia, respeito ao meio ambiente, não é um ASG, é um ASG, mas não tão polêmico como está sendo hoje, mas com regras, com conceitos e assim por diante. E depois, mirando o setor de saúde, a gente acredita que tem muita coisa legal. Aí nós temos 2 bons investimentos. Tem a Mendelix, como eu falei, do genoma humano. Tá? A Mendelix hoje é uma empresa, nós já sequenciamos mais de 130, 140 mil genomas brasileiros. Então a gente começa a ter muito dado, muita coisa muito interessante para discutir do que é o biotipo do brasileiro. Na parte de Covid, a gente deve fechar agora, que estamos praticamente, vamos torcer que estamos zerando, deixa até aparecer no vídeo aí, tá a questão da Covid, mas foram 1 milhão de testes que nós fizemos. Então, quando você perguntar como é que a gente faz testes, é quase semanalmente. Porque, o tempo todo, entendeu? E isso deu para a gente uma base de dados assim, incrível. Estão brigando muito por questão do Open Health, você tem o Open Finance hoje. Nós estamos brigando muito para o conceito de Open Health, que eu acho que é importante cada ser humano, quer dizer, começar pelos brasileiros primeiro, dizer assim, você é dono dos seus dados pela LGPD e tudo, mas você tem que ter uma abertura, quer dizer, hoje você faz exames no hospital, no laboratório A, B e C, no hospital C, D e E, e nada se conversa com nada. Então, acho que a Mendelix vem exatamente para isso, tá? Aí tem a Brain4Cat também, uma empresa fantástica. Aí tem a DataLand com dados, com informações, tem a própria ShipPay com meio de pagamentos, mais digitais, tá? Bitcoins e assim por diante. É isso aí, então. Eu queria fazer mais uma pergunta. Mais uma. Que é voltar um pouquinho, que é uma outra questão que eu acho que vocês, seguramente foram os primeiros de tecnologia no Brasil a fazerem isso, que é a expansão internacional. Que, assim, é algo que diferenciou muito vocês lá atrás, continua sendo importante. E eu estou perguntando porque é um pouco inspiracional também, porque nesse momento tem muitas empresas brasileiras, das startups, que estão dando passos acelerados nessa direção. E o desafio é muito grande. Então eu queria que vocês contassem um pouco para nós os principais desafios da expansão internacional e quando e por que vocês decidiram que era a hora. E até comparando em 97, pelo que eu notei aqui em Buenos Aires, com 2017, uma chegada no Vale do Silício. Assim, então, esses são os desafios. Bom, basicamente é o seguinte, eu acho que a gente não está 100% preparado ainda. Não, a gente, a TOTS, vai, tá bom. Como presidente do conselho, a TOTS, não. A TOTS ainda não está preparada ainda. Quer dizer, quando você fala de você ser uma empresa global, não, você está em alguns países, tá? Não é só uma decisão de você ir para outros lugares, e sim você começa de ter produto com a cultura, essa cultura global, entendeu? Eu tiro o chapéu quando você pega uma própria Amazon, você pega uma Google, você pega essas empresas globais, vamos dizer assim, você olha e fala que quem de fato está instalado. Então, muita gente tem uma subsidiária de vendas, coisas assim, que não, mas você tem algumas empresas que vivem a cultura de cada país, entendeu? Então, quando você olha a maneira que se vive aqui, você tem um comando, mas é diferente do que se vive na subsidiária da Argentina, da Europa, tá certo? Nos Estados Unidos, da Road nos Estados Unidos e assim por diante, tá? Então, assim, a TOTS deu passos importantes no sentido de você estar em quase toda a América Latina, de você ter clientes em vários outros países do mundo, entendeu? De você também ter um centro de desenvolvimento que hoje está na Carolina do Norte, tá? Foi transferido para Carolina do Norte, tá? Mas a TOTS não sente ainda essa empresa global. Então, é o próximo passo que ainda tem que ser discutido, tá? Com certeza, o protagonista disso já não sou eu, quer dizer, aí
o Denis e a equipe, que vão decidir se esse é o melhor caminho para a companhia. Aí eu sou um investidor, estou esperando para ver se o valor das ações aumenta. Faz isso mesmo. Legal, Lécio. Muito obrigado. Foi uma conversa excelente. Aprendi pra caramba. Tem muita história legal. Tenho certeza que quem estiver assistindo vai aproveitar muito também. Obrigado demais por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é importante, da mesma maneira que todo nascimento de uma empresa sempre tem outros empreendedores que colaboram, fazem mentoria, tudo. Acho que quanto mais a gente conseguir disseminar essa cultura, mais a gente vai conseguir ter empresas vencedoras nesse nosso país. Obrigado.